Começando o podcast da FENIG, em mais uma edição muito especial, a conversa do presidente da FENIG está aqui ao meu lado, Miguel Ribeiro, com pessoas que fazem a nossa cidade cada vez melhor, nas iniciativas que fazem a diferença na cidade de Nova Iguaçu. E hoje, essa edição especial, a gente fala de cultura, com o secretário municipal de Cultura de Nova Iguaçu, Marcos Monteiro, que vai falar para a gente sobre as série de iniciativas, projetos e atividades desenvolvidas pela cultura de Nova Iguaçu, a cultura que movimenta a economia criativa da nossa cidade, que movimenta a própria economia da nossa cidade e também movimenta a vida cultural e social da população, trazendo uma vida de lazer e de qualidade de vida também para o nosso desenvolvimento cultural e intelectual. Nova Iguaçu é uma potência intelectual. E o presidente da FENIG, Miguel Ribeiro, vai destacar isso aqui com o secretário Marcos Monteiro. Ana, começamos mais uma edição do nosso podcast aqui hoje, conversando com o nosso secretário de Cultura, Marcos Monteiro, pessoa da qual a gente tem uma profunda admiração e da qual a gente até antemão já agradecemos, né, ele ter cedido nossa agenda, esse espaço para vir conversar aqui conosco, nossos ouvintes. E assim, sempre a gente começa esse bate-papo, Marcos, pedindo que o nosso convidado fale um pouquinho de você, sua história, de onde veio, como se ingressou nessa luta que você já faz um pouquinho de tempo, né, Marcos? Fala pra gente aí um pouquinho de você e como você chegou a estar exercendo esse papel tão brilhante que você exerce à frente da nossa cultura da cidade de Nova Iguaçu. Em primeiro lugar, Miguel, dizia da satisfação de estar aqui junto com você, com a Ana, aqui nesse podcast. Você que tem sido o principal parceiro, enquanto presidente da FENIG, das ações da Secretaria de Cultura. Eu costumo dizer que a Secretaria de Cultura não teria o êxito que vem alcançando se não fosse essa parceria. Então, só tenho que te agradecer. Então, quando você me convoca, aí não é convite, quando você me convoca para qualquer atividade, você pode estar certo que eu estarei. Então, dizer do meu prazer novamente, da minha alegria de estar aqui com você. Para falar da minha trajetória, né, nesses, acho que são 40 anos já de atuação na área da cultura, aí, ocupando não só cargos públicos, mas desenvolvendo projetos como produtor cultural, como historiador, como ativista da cultura, né? Eu só não sou artista, né? Porque Deus não me deu esse talento de ser um músico, de ser um cantor, modéstia, né? Mas eu procuro fazer a minha parte, né, em prol de uma sociedade mais justa, de um mundo melhor, com aquilo que a gente ama, né, que é a cultura. Então, acho que a gente tem conseguido aí deixar aí um legado expressivo, principalmente na região da Baixada. Eu atuei muitos anos, mais de 20 anos, no governo do Estado, na área da cultura, só 10 anos como presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, o INEPAC, onde nós cuidávamos dos 92 municípios do Estado. Essa área tão importante que é a área do patrimônio, porque em cultura tudo é patrimônio, né? As pessoas têm uma visão de que patrimônio é o prédio, são os patrimônios imateriais, é a folia, né? É o carnaval, é o samba. Não, tudo em cultura é patrimônio. A dança é patrimônio, a música é patrimônio, tudo, absolutamente, as artes cênicas é patrimônio, aconteceu, é patrimônio. A nossa língua, que é maior patrimônio do que a língua portuguesa, né, que tem a ver com a nossa identidade, com a nossa memória. Então, tudo em cultura é patrimônio. Então, trabalhar com patrimônio é um grande privilégio, né? Eu atuei especificamente nessa área há muito tempo. Agora, atuei também como gestor público em outras áreas, fui superintendente de cultura do Estado, fui secretário de cultura em Nilópolis, tive o prazer de ser convidado em 2019, no iniciozinho do ano, era o 3º ano de gestão do Rogério Lisboa, fui convidado por ele, né, que eu agradeço muito esse convite do Rogério, porque eu nasci em Nova Iguaçu, apesar de eu sempre morar em Nilópolis, a minha família veio para Nilópolis na época que Nilópolis pertencia a Nova Iguaçu, né? E quando eu nasci, já faz muito tempo,
Nilópolis não tinha uma maternidade, né, que as famílias de classe média pudessem ter seus filhos. Eu vim nascer em Nova Iguaçu, nasci na clínica, na maternidade do Dr. Manhães. Então, eu sou iguaçuano de nascimento. Eu sempre quis fazer um trabalho em Nova Iguaçu, né? Eu sempre circulei muito em Nova Iguaçu, grandes amigos na área da cultura como um todo, mas especialmente na área de patrimônio, Ney Alberto, Rui Afrânio Peixoto, Valdir Pereira, José Luiz Teixeira, Antônio Lacerda. Alguns já nos deixaram, né, já estão no Oriente Eterno, outros estão aí ainda batalhando em prol do nosso patrimônio. Um privilégio muito grande, isso fez com que a gente conhecesse a fundo a cidade de Nova Iguaçu, a sua história, de como a cidade chegou a ser a potência que é hoje, a cidade-mãe, a capital cultural da Baixada. Marcos, você já até falou que já nasceu em Nova Iguaçu, embora tenha se criado em Nilópolis, né? E qual é a sua formação, Marcos? Olha, eu iniciei a minha vida profissional como oficial do Exército, fui oficial R2, fui oficial de cavalaria, e o Exército, para renovar meu estágio na época, ele exigia que eu tivesse um curso superior. Eu fui fazer direito, né? Porque quando você não tem muito o que fazer, você vai fazer letras e direito. E toda família de classe média, né, pelo menos na minha época, você tinha que ser advogado, engenheiro ou médico. Falei, eu acho que o que vai dar menos problema para mim vai ser direito. Eu vou fazer direito. Mas eu nunca advoguei, nunca tive intenção de advogar, mas a minha formação é na área jurídica. Marcos, você sabe que você tem falado muito, e eu sempre que eu ouço você palestrar ou você fazer suas intervenções, eu admiro muito como que você fala com paixão, sabe, do patrimônio, da nossa cultura, especialmente da Baixada Fluminense. Certo? E eu sei que você tem, à frente da Secretaria de Cultura, você tem dedicado muito tempo seu para revitalizar aquele nossa área histórica ali, por onde tudo começou, Nova Iguaçu, né? E aí eu queria que você falasse um pouco daquele patrimônio, daquela região ali, para que a gente se apropriasse mais desses teus conhecimentos. Na realidade, apesar dessa minha formação na área jurídica, eu sou reconhecido como pesquisador, como historiador, faço parte de algumas instituições muito importantes, como o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, o Instituto Histórico Geográfico do Rio de Janeiro e também do Instituto Histórico Geográfico de Nova Iguaçu. É óbvio, como não poderia deixar de ser. E pelo reconhecimento, né, da importância da história da nossa região, especialmente da história de Nova Iguaçu, sempre me incomodou muito o descaso com que o patrimônio dessa cidade foi relegado, né? Não só a antiga Vila de Iguaçu, mas o patrimônio como um todo, de todos os ciclos econômicos, né? Os casarões de laranja do centro da cidade, da época do ciclo da laranja aqui em Machambomba. Mas Iguaçu Velha sempre foi uma paixão muito grande, não só a Fazenda São Bernardino, mas os remanescentes lá da antiga vila, a Torre de Nossa Senhora da Piedade do Iguaçu, o cemitério da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, a antiga Câmara e Cadeia, o Porto de Iguaçu, e vendo aquilo tudo abandonado, num estado de degradação muito grande, a vontade de fazer alguma coisa para recuperar aquele patrimônio sempre foi muito, muito presente, muito forte. E encontrei um campo muito fértil com o Rogério Lisboa, né? Porque ele é um entusiasta. A primeira-dama, Erika Moon, é uma entusiasta, apaixonada por arqueologia. Isso fez. Isso ajuda muito quando o chefe do executivo, né, também é amante, né? É sensível né? À causa. Então, isso foi muito importante, porque nós transformamos aquela área ali num parque histórico e arqueológico, né? Foi criado ali um parque histórico e arqueológico por decreto. Nós estamos agora construindo a sede. Comentando agora que lá é a primeira superintendência, né, município que tem voltado de pesquisas arqueológicas. Quer dizer, é a única cidade do Rio de Janeiro e uma das poucas do Brasil que tem uma superintendência de pesquisas arqueológicas, com arqueólogo nomeado e tal. Isso faz com que Nova Iguaçu esteja num patamar muito acima da maioria das cidades fluminenses e do país, né? E a gente tem feito descobertas ali
incríveis, fantásticas, lá com o nosso mestre em arqueologia, o Diogo Borges. Temos também uma superintendência de patrimônio lá com Rafael de Souza. Aliás, toda a equipe da Secretaria de Cultura. Acho que o sucesso da gestão do Rogério na área de cultura, ela está muito ligada à qualidade da equipe que nós conseguimos montar na Secretaria de Cultura. Inclusive, a gente tem umas imagens de lá, daqui a pouco, Bebeto, você bota aí no ponto que a gente vai mostrar, né? Essas imagens desses locais que são encantadores e que engrandecem muito, né, a nossa própria perspectiva do valor histórico do local onde a gente está, né? Então, não é como ele falou, o Marcos Monteiro falou que não é só uma questão de edifício, de prédio. Você veja a Torre Cineira, né? A imagem da Torre Cineira, do que representa essa estrutura, né? E o que representa esse valor arquitetônico de uma história muito antiga e que tem, em todo aquele entorno ali, tem muito a dizer, né, secretário? Não, sem dúvida, Ana. Você vê que são monumentos icônicos, né? Você vê essa torre de uma igreja que começou a ser construída em 1699. A importância, quer dizer, o berço da Baixada Fluminense, a nossa identidade, né, inconteste, ela se consubstancia nesses monumentos. Então é muito importante que a gente tenha, porque uma coisa é você contar essa história sem esses remanescentes. Quando você leva ali, né, nesse trabalho de educação patrimonial que a gente vem realizando, muitos estudantes, né, do ensino fundamental, do ensino médio, eles ficam absolutamente encantados com o trabalho de arqueologia. Está lá o nosso arqueólogo, né, mestre em arqueologia pelo Museu Nacional, Diogo Borges. Diogo Borges. Quer dizer, a gente, esse chafariz que parece um poço, na realidade ele foi subvencionado por Dom Pedro II, quando visitou a Vila de Iguaçu. Quer dizer, nós temos uma história muito rica, e essa história precisa ser contada. Afinal de contas, você só tem essa ligação do homem com a terra, do seu povo, com a nossa cidade, a partir do momento que as pessoas conheçam, né, passam a conhecer a sua história. Então, você só protege, você só valoriza aquilo que você conhece. Então, é um trabalho fundamental, primordial. Isso nos deixa muito felizes. Eu acho que isso é um feito da gestão do Rogério, esse resgate da nossa identidade, o resgate, a valorização da nossa memória. E temos aí, né, a nossa FENIG ombreada com a Secretaria de Cultura no desenvolvimento desse trabalho. E a gente está falando da escavação do Parque Histórico e Arqueológico da Velha Iguaçu, e a gente teve a oportunidade de, no ano passado, se não me engano, foi na festa do Aipim, né, Miguel? A gente visitar a Estação Tinguá, que foi justamente um espaço que vocês revitalizaram também, ali juntinho da praça de Tinguá, justamente para você visitar e conhecer esses artefatos, né? Isso tem muito valor, né? A gente poder ver de perto, e vocês catalogaram tudo, um trabalho muito bacana, e todo mundo saber que pode ir lá na Estação de Tinguá conhecer. Pois é, Ana, essas estações ferroviárias, não só de Tinguá, que já foi completamente restaurada, né, pela Prefeitura da cidade de Nova Iguaçu, através da Secretaria de Cultura, da FENIG, também a estação de Vila de Cava, que nós também vamos restaurar, a estação de Rio Douro, elas foram primordiais, sabe para quê? Para o desenvolvimento da própria cidade do Rio de Janeiro, que chegou a ser capital cultural do país e continua sendo capital cultural do país. Por quê? O Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, estava fadada a desaparecer por causa de uma questão do abastecimento de água, que antes era pelo Rio Carioca, começou a escassear as águas do Rio Carioca, e eles vieram buscar água onde? Eles vieram buscar água em Iguaçu. Na época ainda não existia uma Nova Iguaçu, era a Velha Iguaçu. E para isso eles construíram uma ferrovia, chamada Ferrovia das Águas, a Estrada de Ferro Rio Douro, e construíram essas estações. Então, a partir daquele momento, nós começamos a abastecer a cidade do Rio de Janeiro, que pôde respirar aliviada com o abastecimento de água. E isso perdurou até a década de 1930, que mesmo as águas do Tinguá, né, que a partir daquele momento começou a não ser suficiente. Eles pensaram em construir então a maior estação de tratamento de água do mundo, que é o Guandu. Sabe onde ela foi construída? Em Nova Iguaçu. Então, ou seja, se não fossem as águas de Iguaçu, a cidade do Rio de Janeiro não existiria, porque uma cidade ela não sobrevive sem água.
Então, Nova Iguaçu ela é fundamental para toda a região metropolitana, especialmente para a cidade do Rio de Janeiro. Quando a gente conta essa história, principalmente para os moradores da Zona Sul, do Leblon, de Ipanema, de Copacabana, eles ficam extasiados e querem visitar esses mananciais, a represa de Rio Douro, que é um luxo, né, tombada também pelo INEPAC, pelo Estado, com estátuas francesas de Val d'Orne. Olha, Nova Iguaçu tem um patrimônio que não deixa a desejar a nenhuma cidade do mundo. As pessoas precisam conhecer. As pessoas precisam conhecer, e a gente está com uma exposição lá na Galeria de Artes FENIG, do Paulo Santos, com algumas fotografias desses locais históricos citados pelo Marcos Monteiro, né, para visitar lá na sede da FENIG, na Governador Portela 812, né, Miguel? E na Casa de Cultura também tem exposição. Sempre tem. Depois sempre. Nós vamos falar, né, que Isso tem aí. um tema específico das exposições que lá Marco faz sempre com muito brilhantismo. Mas você, aproveitando que você falou da questão da água, o próprio nome Nova Iguaçu já tem a água como o seu principal... Água Grande, né? Água Grande. E aí você sempre, em uma das suas intervenções recentemente, eu vi você falar com tanta veemência que nós devíamos cobrar o royalty pela água que é explorada daqui de Nova Iguaçu, porque é um bem maior, né? Pagar royalty de petróleo porque não pode pagar. Claro, né? O que vale mais, Miguel? O petróleo ou a água? Indiscutivelmente a água. Sem o petróleo nós vamos sobreviver, sem água é impossível, é fonte da vida. O mundo inteiro hoje, a grande questão, né, que é primordial para a vida, é a questão das águas. Então Nova Iguaçu tem esse privilégio. É verdade. Né? E você vê outras cidades, eu não estou querendo aqui menosprezar nenhuma das cidades, recebendo fortunas de royalties de petróleo, e Nova Iguaçu, que tem esse potencial hídrico, essa muita água até para o bem e para o mal. Acabamos de sofrer aí uma tragédia em função dessas chuvas torrenciais, mas que não foi só Nova Iguaçu, a própria cidade do Rio de Janeiro, né? A cidade de Niterói, que é o maior IDH do estado, também sofreu muito. Então isso tem muito a ver com a questão climática, né? Com o El Niño, com o desmatamento da Amazônia. Nós temos que ter uma visão mais globalizada dessas dificuldades, que não vão parar por aí não. A tendência é aumentar. Agora um fator muito interessante, Miguel, é que a própria cidade do Rio de Janeiro, a gente continua sofrendo um certo estigma por ser Baixada Fluminense, né? As pessoas, a Baixada é muito violenta, tem muita miséria. Não é bem assim, né? É que historicamente a cidade, que foi capital em 3 períodos, né? A cidade do Rio de Janeiro, na colônia, no Império, na República e tal, teve muito investimento, coisa que nós não tivemos. Existe um déficit histórico com a nossa cidade, com a nossa região. Você ter uma ideia, a cidade do Rio de Janeiro, ela usufrui da nossa água. E o que ela dá em troca, né, para a nossa região? Muita gente pode pensar, não dá nada. Não, dá sim. Todo o lixo da cidade do Rio de Janeiro, ela é jogada na Baixada Fluminense. Ela é dispensada na Jogada Fluminense. Antes era no Jardim Gramacho, em Caxias, e hoje é em Seropédica. Não existe um vazador de lixo na cidade do Rio de Janeiro, nem na Zona Oeste. Quer dizer, eles recebem a nossa água pura e tratada, e em troca eles mandam o lixo para cá, carregado com todo esse estigma que nós temos de ser uma região miserável e violenta, o que não é verdade, né? Quer dizer, isso aí tem que ser revertido, e vai ser revertido através da cultura, né, da educação, da informação. Então nós temos que informar as pessoas qual o verdadeiro quadro, né, de tudo que nós estamos vivenciando e da realidade das coisas, dos fatos. Quando as pessoas tomam conhecimento disso e refletem, fazem, é mesmo, não tem todo o lixo do Leblon, de Copacabana, do Flamengo, de Botafogo e tal, ele vai ser jogado na Baixada, e a água vai da Baixada para abastecê-los. Quer dizer, isso aí, em algum momento, tem que dizer, olha, nós precisamos ser olhados com mais carinho, né? Com mais carinho, é verdade. Bom, você, hoje lá nós temos lá o Complexo Cultural Mário Marques,
E lá você tem desenvolvido e feito várias exposições. E uma delas que você fez, que assim, de grande circulação, de muita importância para a nossa história, foi a exposição sobre a Estrada Real do Comércio. Certo? Fala um pouco para a gente, já que são 200 anos, né, que foi a exposição de 200 anos, e você tem feito outras exposições, e é bom que se diga que sempre as entradas são gratuitas, são sempre disponíveis no horário de 9 às 18 horas, não, de 9 até mais tarde, né, Marcos? Até às 19. Até às 19 horas. E então, além, fala um pouco dessas e quais são as que você está pretendendo realizar ainda em 2024. Olha, foram exposições memoráveis, né? Nós fizemos Africanidades na Baixada Fluminense, que foi um marco em toda a região. Nós fizemos uma exposição sobre os lares de Iguaçu, não é isso? Que foi mostrar como eram as casas de Iguaçu no período colonial, no período que foi um espetáculo. Verdade. Fizemos essa exposição sobre os 200 anos da Estrada Real do Comércio, que foi a estrada mais importante do Brasil Imperial. Porque o ciclo do ouro, ele foi importante, mas toda a riqueza do ciclo do ouro, ela enriqueceu Portugal e Inglaterra, né? O que tornou o Brasil uma nação livre, soberana e potente foi o ciclo do café. E 80% do café produzido no Vale do Paraíba, onde se produziu mais café, passava por Iguaçu. Isso fez com que o Império, né, antes já no período de Dom João e depois no período de Pedro I, determinasse a construção da Estrada Real do Comércio. Ela começou a ser construída em 1811 e terminou em 1822. No final de 22 e início de 23. 1811 a 1822. Então, em 2022, nós fizemos 200 anos. Comemoramos o bicentenário. E nas comemorações fizemos uma belíssima exposição, com um catálogo belíssimo, com apoio da FENIG. Aliás, todas as exposições são desenvolvidas com apoio luxuoso da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu. Marcos, só fazer um destaque que a nossa parceria, né, da FENIG e a Secretaria de Cultura é uma parceria para nós somarmos forças para entregar mais, né? Nossa, mas nem sempre funciona assim, Miguel. Você, quando encontra um parceiro como você à frente da FENIG, é um luxo. Porque nem sempre você tem um outro gestor, mesmo que você esteja no outro governo. Nós que já passamos por muitos governos e tal, às vezes por questões pessoais, disputas, por ego, é normal, isso é do ser humano, mas isso não é bom, né? Então, mas a gente, quando encontra uma pessoa que tem o seu espírito público, né, que pensa na cidade, que tem uma equipe também voltada, né, para o engrandecimento, para o desenvolvimento da cultura, da arte, da educação, é um privilégio. Então a gente tem que aproveitar o momento, e a gente aproveita. Então são grandes exposições, são grandes iniciativas. A gente vê a Feira Iguaçu, que a gente realiza juntos lá, vocês entrando lá com a parte do artesanato. Nossa, um sucesso. Hoje a gente não consegue mais ver a cidade. Já entrou pro calendário da cidade. Já entrou pro calendário da cidade. Quer dizer, tanta coisa que a gente tem feito, né, que não tem como, né, tá sempre enaltecendo essa parceria que é de fundamental importância. Mas voltando à exposição dos 200 anos, veio gente de outros estados, inclusive, para conhecer. O catálogo é muito lindo. É uma preciosidade, né? Foi patrocinado pela Danone, né, no termo de ajustamento de conduta, e às vezes eu recebo, Miguel, o pedido daquele catálogo de outros estados, até de Minas Gerais, porque a estrada ela saía, o Marco Zero era em Iguaçu e ia até São João del Rei. Então são historiadores de diversas partes do Brasil solicitando que a gente envie o catálogo da exposição sobre o bicentenário da Estrada Real do Comércio. É muito orgulho pra gente saber que um só trabalho dá orgulho, daqui aquilo repercutiu tem essa muito. repercussão Nossa, nacional, muito, né? muito. Aliás, as nossas exposições têm repercutido nacionalmente. Você vê que está sempre várias cadeias de televisão, jornais, a grande imprensa, as redes sociais, todas. Existe uma unanimidade na qualidade do trabalho que a gente vem apresentando conjuntamente.
E, na verdade, a gente está falando dali da Casa de Cultura, né, daquele espaço, aquela casa que realmente encantadora, aquela casa amarela, né? A gente chega ali na rua Getúlio Vargas 51 e já quer entrar. Eu preciso entrar nessa casa, porque ela já é um prédio histórico propriamente dito, né? Então vamos entrar para conhecer. E o muito interessante, Miguel, é justamente o fato de ser uma casa que funciona até as 7 da noite. Quer dizer, a pessoa sai do trabalho, vai lá ver a exposição. Né? Olha só que oportunidade de relaxar, né? De se encher de conhecimento. Quando ele fala do catálogo que vai para todos os estados, a gente pensa nisso, né? Olha só quanto conhecimento que Nova Iguaçu está exportando, né? Levando para as outras pessoas, né? E aí a gente está falando da Rua Getúlio Vargas, a gente está falando da Feira Iguaçu. Né? A Feira Iguaçu, que está ali, a Casa de Cultura, durante as edições da feira, o segundo sábado de cada mês. A Casa de Cultura está aberta e eu achei sensacional na nova festa de São Jorge, né, que foi ali uma festa maravilhosa. Também teve uma exposição de artistas plásticos sobre São Jorge, que foi um marco também espetacular, aquela exposição, várias divisões de São Jorge. Curadoria do grande Raimundo Rodrigues, que é um dos artistas mais afamados da nossa cidade, fez Hoje Dia de Maria, A Pedra do Reino, Velho Chico, na Rede Globo, né? Então é um orgulho para um artista como outros, né? Antônio Filipac, Orlando Rafael. Então nós temos artistas de Domi Júnior, né? Que é normalmente quem faz as nossas toda a nossa cenografia das nossas exposições, que são maravilhosas. Então Domi que é o nosso coordenador de artes. Então, nós temos... O que não falta em Nova Iguaçu são talentos, em todas as áreas. Não só nas artes plásticas, mas na música, no teatro, na dança, né, na cultura popular. Então, o que não falta em Nova Iguaçu é talento. Então, se a gente trabalhar, né, e não tem pouco trabalho, não é muito trabalho. É verdade. Né? Agora, a Casa de Cultura, as exposições ficam abertas até as 7 horas, porque a maioria das atividades ficam abertas até as 11 horas, às vezes até meia-noite, porque tem o Teatro Silvio Monteiro. Diga-se de passagem, é que ele não tem espaço para atividade, exatamente. Né? Então, tem dia ali da equipe sair dali meia-noite, 1h da manhã, como todo centro cultural, né? Tem a biblioteca também, Cial Brito. Então, ali são muitas atividades. Quando nós iniciamos, a casa estava muito degradada, nós restauramos toda a Casa de Cultura, que é uma casa quase centenária. Ali foi a casa construída pela família de Gregório em 1925. Então, no ano que vem, nós vamos estar comemorando o centenário da construção da Casa de Cultura. Então, tem que cuidar direitinho daquele patrimônio, né? Vamos comemorar. Mas, já que a gente fala de centenário no ano que vem da Casa da construção onde está localizado hoje a Casa da Cultura, a gente fala de Feira Iguaçu, agora belíssima notícia, ótima notícia que nos deixa tudo empolgado, entusiasmado, é a desapropriação do Cine Iguaçu, né? E que lá você está com um projeto, nosso prefeito, projeto de fazer um teatro ali municipal com uma capacidade aí para aproximadamente 1.000 lugares, não é verdade, Marco? Como está esse projeto, Marco? Isso é uma demanda antiga da cidade, né? Você vê, tem um teatro municipal à altura de uma cidade com quase 1 milhão de habitantes. E o Rogério, com a sua sensibilidade, ele prontamente, claro que houve toda uma movimentação, não só da gente que atua no governo, né, minha, sua, mas de todo um movimento também, e eu destaco aqui a atuação da Arcádia, né, dos amigos da arte e da cultura da cidade de Nova Iguaçu, lá com o Vicente à frente, Tereza Petsold, todo o grupo Jorge Gama, Paula Arruda, nossa, muita gente boa se reuniu em função de colaborar com as políticas públicas e a política de cultura como um todo da cidade. Vai ser um divisor de águas para a cidade, assim como foi a Casa de Cultura no governo do Mário Marques, todo esse legado que o governo do Rogério está deixando, não só o Parque Histórico e Arqueológico, as estações ferroviárias, a Feira Iguaçu, a desapropriação agora do cinema,
desapropriação de fato, já pagou, então não tem mais como reverter já o processo, agora é daqui para frente. E muita coisa que vem por aí. Rogério já anunciou a desapropriação também do Lar de Joaquina, que é um prédio lindo. Nova Iguaçu perdeu muito do seu patrimônio, especialmente esses casarões do período do ciclo da laranja, que a maioria iam sendo colocados abaixo para virar estacionamento, Miguel. Às vezes um crime contra a nossa cidade, que outras gestões que não cabe aqui, a gente não trabalha, né, em política pública olhando pelo retrovisor, a gente sempre olha para frente, mas lamentavelmente foram muitas decisões equivocadas aí ao longo dos anos e que fez com que a gente perdesse um patrimônio valioso da nossa cidade. Mas a gente está aí tentando correr atrás desse prejuízo, vamos usar o jargão popular e desenvolver projetos, apresentar soluções para que a gente consiga resgatar, valorizar, restaurar e entregar para essa população que merece tudo de melhor, né? Porque é uma população que tem que nos orgulhar, trabalhadora demais. Você vê gente que às vezes pega um trem lotado para ir trabalhar no Rio, ou que trabalha aqui mesmo, que às vezes sofre com uma enchente, que às vezes, olha, é um povo que merece que os gestores pensem nela. E a gente tem um prefeito, o Miguel, que de uma sensibilidade. Quantas vezes eu lembro daquela chuva de granizo, o Rogério indo para a rua, entrando tudo alagado. Agora também, como eu sinto, como ele é abalado, né, pela dor das pessoas, pelo sofrimento das pessoas. Isso faz com que a gente nos estimule a dar cada vez mais o melhor que nós temos. Porque quando a gente tem um gestor com essa qualidade, com esse comprometimento, faz com que o nosso comprometimento e o nosso empenho também seja maximizado. Então a gente tem que se empenhar cada vez mais. Isso entusiasma muita gente e nos coloca com uma responsabilidade de também, sabe, tá entregando como ele, né? Verdade. É verdade. Mas, Marco, nós estamos falando de patrimônio, e aí você tem um outro projeto seu também que está mudando a face da cidade, que é o projeto de arte urbana. Como dar um diferencial, né, Marco? A gente passa ali na Via Láctea, Ana, vê aquela nova imagem, né? Nova apresentação na parte artística, né? Como é que isso simboliza o cuidado da cidade, né? O cuidado que a gestão tem. Fala pra gente do projeto Arte Urbana. Isso surgiu quando o Rogério, num bate-papo, a gente estava conversando sobre a quantidade de obras que tinha na cidade, mas que a cidade continuava muito impactada por pichações e propagandas irregulares, que continua em muitos bairros e tudo, mas nós vamos chegar lá. Aí ele falou, poxa, mas como é que a gente resolve isso, tal? Aí surgiu a ideia de a gente criar um programa de revitalização da paisagem cultural urbana de Nova Iguaçu, como uma equipe voltada para a arte urbana, que eram grafiteiros da cidade de Nova Iguaçu, para desenvolver esse projeto de embelezamento da cidade, acabando com essas pichações. Não são os grafites. Os grafites a gente até protege, quando tem uma qualidade artística e tudo, a gente analisa e a gente protege. Agora, a pichação e a propaganda irregular, você vê, praticamente a Via Láctea toda era de propaganda de funerária. Parece que a nossa cidade era só um cemitério. Então, nós temos que acabar com isso. Eu não vou nem citar o nome dessas funerárias, porque eu acho que eles têm que fazer um outro tipo de propaganda, mas não é emporcalhar a cidade com aquilo que há de pior, né? Com essas propagandas irregulares, né? Nós imediatamente criamos uma equipe que só faz isso. Eles são nomeados, né, pela Secretaria de Governo, pela Secretaria de Cultura. Nós temos o apoio da CODENE, né, que entra com a maioria das tintas. A Secretaria de Urbanismo também já nos ajudou bastante, a FENIG nos ajuda, enfim, para dar essa roupagem nova, né? Não só na Via Láctea, mas agora já pegamos ali embaixo do viaduto João Mushi, já fizemos também o restaurante popular, que vai ser
reinaugurado agora, já demos também já colocamos ele de roupa nova, já pegamos lá no K11 a creche São José Operário, que é uma creche, inclusive não é nem do governo, mas estava tão feio que nós resolvemos ali dar um tapa no visual da creche São José Operário, e assim a gente está avançando. Então, depois que acabar aqui o centro, a gente vai partir para alguns bairros também, para dar uma embelezada na cidade. Inicialmente a gente está usando uns grafismos meio geométricos, mas já começamos a grafitar também. E quem passa por baixo ali do viaduto João Mus já vai ver ali uns grafites maravilhosos, com uma Índia incrível, são uns pássaros maravilhosos. Quer dizer, embelezar a cidade, transformar a cidade de Nova Iguaçu numa grande galeria de arte. Agora, Miguel, esse projeto não adianta você só tirar a propaganda e cobrir a pichação, você tem que dar manutenção. Por isso que essa equipe ela não é contratada, ela não é eventual, você tem que ter uma equipe permanente. Porque às vezes a gente vai lá, a gente faz a pintura, no dia seguinte vai alguém lá e picha. Ou no início coloca uma propaganda. Imediatamente é aquela questão da teoria das janelas quebradas. A gente vai lá e repinta, acaba a pichação, porque ele tem que saber que ele vai ficar gastando o jet dele lá à toa. Porque no dia seguinte aquilo vai estar apagado, nós vamos refazer a arte que está. Então esse trabalho de manutenção ele é importantíssimo. Tão importante quanto o papel da retirada. E isso nós estamos fazendo. Então, quem passa pela Via Light hoje, com todas essas obras, né, de melhor acesso viário, né, que a Prefeitura tem desenvolvido, esse novo visual, né, a cidade fica mais leve, fica mais bonita, fica mais aprazível. E isso é fundamental. É colocar Nova Iguaçu no patamar que ela merece estar. E a gente tem umas imagens dos eventos que a gente vem realizando, né? A Prefeitura de Nova Iguaçu vem realizando através da Secretaria de Cultura, através da FENIG e outros parceiros, para mostrar que a cidade ela é um movimento vivo, né? Nova Iguaçu é uma cidade que está sempre em movimento, né? A gente tem aí na Casa de Cultura, no Teatro Silvio Monteiro, Festival de Artes, a apresentação da peça de teatro que foi a abertura em janeiro de 2023, né, do Festival de Artes, num evento que foi comemorativo do aniversário de Nova Iguaçu, dos 190 anos, né? Então você tem esse equipamento com espetáculos, né, em programação intensa, como o secretário destacou, né, já saindo 11 horas da noite, meia-noite do teatro, sempre com uma programação de muita qualidade, como esse espetáculo, a nova festa de Santo Antônio, padroeiro da cidade. Foi um grande evento também esse ano. Sucesso total, como nunca houve. Como nunca houve, né? Então tá aí, festa de Santo Antônio, também que movimentou muito a cidade. E é aquilo que a gente fala, né? A cultura, ela não é uma coisa só. Festa de Santo Antônio, na rua Getúlio Vargas. Festa de São Jorge, na rua Getúlio Vargas. Festa de São Jorge, lotada a rua, né? Em eventos gratuitos para a população e também movimentando a economia local, né? Porque a gente estava falando do Cine Iguaçu, né? Você imagina o impacto que aquilo ali na Praça Antônia Flores, né? Ali na esquina com a rua Getúlio Vargas, vai causar para o comércio local, para as moradias, para a vida social da cidade, para a vida cultural. Quer dizer, um teatro acontecendo ali em frente à estação de Nova Iguaçu, quer dizer, acessível, super bem localizado. São esses efeitos, né, que a cultura faz na vida econômica, social, humana da cidade, não é, secretário? Sem dúvida. Isso é fundamental. Olha, Iana, eu ouso dizer que Nova Iguaçu, com tudo isso que vem acontecendo, ele se firma cada vez mais como a capital da região metropolitana, ou pelo menos da Baixada Fluminense. Não dá para dizer que nós já ultrapassamos o Rio de Janeiro, porque seria, né, não tem como, porque o Rio de Janeiro teve investimentos durante
mais de 100 anos. Você vê todos os maiores equipamentos de cultura do Brasil estão no Rio de Janeiro. Museu Histórico Nacional, Museu Nacional de Belas Artes, Museu Nacional, tudo, todos os teatros, Teatro Municipal, mais de 20 teatros na cidade do Rio de Janeiro. Então foram muitos investimentos. Niterói também, muito investimento em cultura, porque foi capital do estado durante muito tempo, né? Capital do Rio de Janeiro. Agora, por outro lado, também nós temos um déficit, isso nós temos que cobrar, porque nós não temos até hoje nenhum equipamento de cultura, nem do governo estadual, nem do governo federal. Ou seja, apesar de nós pagarmos na Baixada Fluminense como um todo, você vê, apesar de nós pagarmos os mesmos impostos que eles pagam lá, isso não reverteu em investimentos na área da cultura aqui, lamentavelmente. Toda vez que o governo do estado pensa no investimento, ou o governo federal pensa em fazer na cidade do Rio de Janeiro, porque tem uma visibilidade muito maior. Isso vem mudando, graças a Deus, e as articulações políticas, principalmente esse ano de 2023 agora, nós tivemos o privilégio de termos pela primeira vez um subsecretário de Cultura da nossa região, que é o Augusto Vargas, que era nosso subsecretário até bem pouco tempo atrás, e que já apresentou e já colocou na mesa um projeto de trazer um grande equipamento cultural para a nossa região, que deve ser implantado em Nova Iguaçu, na rodovia Presidente Dutra, que é a principal artéria do país, porque liga as duas maiores cidades do país, Rio e São Paulo. Você imagina, um equipamento de porte em Nova Iguaçu, na Dutra, né? A principal artéria do país. Isso vai reverberar para toda a Baixada Fluminense. Então, o Augusto Vargas tem se empenhado muito como subsecretário de Estado de Cultura e eu conheço bem, eu tenho absoluta certeza que ele vai alcançar esse objetivo. Parece que o governador Cláudio Castro, a secretária Daniele Barros já estão muito envolvidas também nesse projeto e outras pessoas estão envolvidas aí. Acho que vai ser um ganho muito grande para a nossa região e vai amenizar, né, esse déficit. Você vê, não ter uma biblioteca do Estado, não ter um museu do Estado, nem do governo federal, não ter nenhum teatro, nem do governo estadual, nem do governo federal, numa região com quase 4 milhões de habitantes, isso chega a ser assintoso. Isso é assintoso. E nós não podemos mais admitir que esse estado de coisa continue. Então, a gente fica muito feliz com essa iniciativa por parte do Augusto de tentar reverter esse quadro triste e que precisa ser revertido. Então eu acho que em pouco tempo nós vamos ter boas notícias aí, Miguel, nesse sentido. Secretário, são muitos assuntos, né? Todos eles, cada um mais empolgante do que o outro, e sabemos sempre que o nosso desafio são esses, né? Tá ponderando e, sobretudo, valorizando a nossa cultura, a nossa história, o nosso patrimônio da cidade de Nova Iguaçu, como tu bem falaste. E a gente não pode nunca deixar de registrar, que tudo isso graças ao apoio indispensável do prefeito Rogério Lisboa, com esse apoio que eles nos dá para a gente desenvolver cada um os seus trabalhos nas suas pastas, né? Isso é uma característica muito do nosso prefeito, da liberdade para que a gente trabalha sempre com esse olhar de entregar ao público o melhor para o público. Eu sei que até a gente brinca muito com você, Marcos, que a sua introdução consome o nosso tempo introduzido, mas é sempre muito enriquecedora. Tá? A gente quer aqui imensamente agradecer, né, Ana? Agradecer a sua disposição de vir aqui falar, sabe, dar sempre essa contribuição, dizer que eu, quanto gestor e quanto hoje presidente da FENIG, nós somos parceiros nessa caminhada, nessa jornada. Isso aí, o que é da cultura é da FENIG, é da FENIG é da cultura. Nós temos até muitas das nossas ações, às vezes a gente até coloca logo do outro, porque estamos associados, é como se fosse um só, né? Com umas competências exclusivas, né? Mas é como se fôssemos um só. Então eu quero dizer que parabenizar você, como conduz, a sua dedicação integral. Porque eu presenciei um dia, fui numa padaria, num bairro aqui do próximo centro,
e te encontrei de sandália, de bermuda, comprando material para ajudar a pintar as paredes lá, porque ia ter uma exposição. Então os seus funcionários, os seus liderados, tem em você o espírito do compromisso, então não tem como não estar integrado, até porque se não tiver, você página seguinte vai para outro canto no dia seguinte. Mas chegando ao final, a gente quer que você faça essas considerações finais aí do nosso podcast. Miguel, só agradecer, um ano importante, um ano que a gente está finalizando aí os editais da Lei Paulo Gustavo. Exatamente. Lei Aldir Blanc 2 já chegando. Nova Iguaçu é referência, tanto na Paulo Gustavo quanto na Lei Aldir Blanc. Só esse ano serão mais de 10 milhões de reais distribuídos para os fazedores de cultura da cidade de Nova Iguaçu. E vem muito mais por aí, porque esses projetos também vão ser todos apresentados, desenvolvidos. Claro, a FENIG vai estar lado a lado com a gente. É verdade. Me considere sócio-atleta da fundação e pode continuar contando comigo e com toda a equipe da Secretaria de Cultura. E eu sei que essa parceria só faz com que a cidade avance bastante e que todos saem ganhando com isso. E é assim que tem que ser. Então, agradecer seu carinho, agradecer o convite a você, a Ana e a toda a equipe da FENIG, que são parceiros de verdade. E a gente agradece de joelhos a essa parceria. Falando em parceria, Miguel, a gente faz aquela corrente aqui com a mão. Ó, vibrando, muita energia positiva. Isso aí, Marcos. Isso aí. Muita energia positiva pro bem de Nova Iguaçu, pro bem da cultura de Nova Iguaçu, né, Miguel? É verdade. E a gente quer agradecer realmente o secretário e encerrando esse podcast com essa conversa maravilhosa e com muito aprendizado. Esse podcast, né, Miguel, que o secretário deu tantas informações importantes para a gente, é um podcast que fica como um documento histórico, cultural da nossa cidade. E as pessoas têm informações ali que elas podem buscar na Casa de Cultura, que está aberta e com muitas coisas a oferecer lá na Rua Getúlio Vargas 51, no centro de Nova Iguaçu. Muito obrigada, secretário. Miguel, vamos em frente para a próxima edição do podcast FENIG. Um grande abraço a todos.